Oi, gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta para o Explica Professor. Hoje a gente vai ter uma aula de aços ferramentas para fins especiais. Acompanhe aí. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você que chegou aqui agora, ou você também que já acompanha o canal, para deixar um like nesse vídeo, me ajuda bastante a continuar a produzir esse conteúdo para você e não custa nada. Caso você seja inscrito, ótimo, e caso você não seja inscrito ainda, se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Vamos para a aula de hoje. Hoje a gente vai ver os nossos últimos tipos de aço ferramenta, né, que são os aços aqui para aplicações especiais, né? Na verdade, eles são outras classes que a gente tem de aço ferramenta, que a gente às vezes não coloca ali num grande grupo igual conformação a frio, conformação a quente e tudo mais, né? Aços para trabalho a frio, aços para trabalho a quente. Esses aços de hoje, eles são os aços que são o tipo L, o tipo F e o tipo P, né? O tipo L que são o tipo baixa liga, o tipo F é o tipo carbono tungstênio, e o tipo P aqui são os aços para moldes, né? Uns aços também bem importantes aqui para processos industriais de maneira geral. Vamos começar falando do tipo L, que é o baixa liga. Ele é composto por aços aqui de alto carbono, né? Então, eu estou utilizando uma quantidade de carbono maior e com o cromo ali como principal elemento de liga, né? Para fins de classificação, ele pode ser considerado como os aços W também, com quantidade moderada de cromo, vanádio, níquel o molibdênio. Então, eu vou ter uma quantidade ali de elementos de liga um pouquinho menor ali do que eu costumo ver no tipo W, né? Então, a gente faz uma classificação nova, que isso que é o L aqui, que são os Lau Alloy, né? E esses elementos de liga aqui, eles são adicionados basicamente para aumentar a temperabilidade do meu aço. O níquel aqui, quando eu estou adicionando, por exemplo, ao aço L6, né? Vocês repararam que sempre que eu vou comentar aqui um tipo de aço, eles já costumam ser os aços mais utilizados aqui dentro da classe. Por exemplo, o L6, ele aumenta aqui a tenacidade, né? O níquel, ele atua ali aumentando a tenacidade desses aços. Mas os tipos mais comuns aqui, que são o L2 e o L6, são os mais aplicados dentro dessa classe. E as aplicações usuais são calibres de precisão, tesouras, brocas para rochas e para madeiras, né? Aqueles aços são utilizados ali, né, na enfuradeira e tudo mais. As têmpos que são específicos para rocha, para madeira, eles são feitos desse tipo de aço. Ferramenta aqui para madeiras e etc. Essas ferramentas aqui, em geral, ela é necessária uma elevada tenacidade e também uma boa resistência mecânica, né? Então, tem que trabalhar com essas duas propriedades de maneira geral. Os ácidos Fs, que são o tipo carbono tungstênio, né, eles são utilizados aqui geralmente quando eu preciso de alta resistência ao desgaste, né? O tungstênio, ele é um elemento ali que ele tem uma capacidade ali de precipitação, né, de formação de carbeto, né? Que é um carbeto muito duro. Então, ele aumenta bem a resistência ao desgaste, né? E, por conseguinte, ali a dureza e vai manter ali o gume cortante. Então, se ele consegue ali manter o gume cortante, a minha aplicação específica são aqui para refilas e ferramentas para usinagem de rolos, né? São ferramentas ali, são aços com uma elevada dureza, então eu vou tender a utilizar ele ali, por exemplo, ali para refilação ou então para usinagem já, né? Porque a usinagem é um processo de desbaste, eu tenho que ter um metal duro ali para estar trabalhando. Normalmente aqui apenas alguns aços da série D e alguns aços rápidos, eles conseguem superar ali, a resistência ao desgaste dos aços da série F. Então, esses aços aqui, eles são aços com uma resistência ao desgaste bem elevada, né? Porém, esses outros aços aqui da série D, então os aços rápidos, eles têm ali uma menor resistência ao choque, né? Vão ter uma menor tenacidade. Então, se eu estou querendo unir ali, né, dureza, né, ou resistência ao desgaste com tenacidade, né, considerando ali a resistência ao choque, né, considerando que a dureza é o principal, essa classe de aço ali, o F, ele é uma das principais. Então, é importante não confundir a série F da SI, que ela tem alto carbono e tungstênio, com a série F de algumas normas ASM, que ela possui baixo carbono. Nesse caso aqui, é uma estrutura que ela tem, né, além da elevada quantidade de tungstênio, ele também tem uma grande quantidade de carbono, até para que eu consiga precipitar de forma eficiente ali o máximo possível os meus carbetos de tungstênio, né? Tem que prestar atenção para a gente não confundir ali as classes de aço. Uma outra classe importante que a gente vai falar hoje, né, uma das mais importantes aqui, a classe P, que são os aços para moldes.
eles são utilizados aqui tanto para polímeros e também para algumas ligas em fundição, como chumbo, estanho, ligas e ligas de zinco, né? Ligas não ferrosas de maneira geral. O que é importante? Porque polímeros, eles são materiais cada vez mais utilizados e a gente cada vez produz é, é, mais objetos do dia a dia com materiais poliméricos. Então, ela é uma indústria que veio crescendo muito, né, de uns 50 anos para cá, continua crescendo e a tendência ali é que permaneça. Então, as ferramentas para essa indústria, elas são muito importantes. Então, por isso que essa classe de aço aqui, ela é muito importante, porque ela fornece também uma outra indústria fundamental. O exemplo aqui de composições químicas para diversos aços aqui, para moldes em plásticos. Por exemplo, quem que são os meus aços P? É o aço P20 aqui, que é o mais utilizado. Ele é um aço baixo carbono, né? Uma quantidade aqui ok de cromo, seria um aço baixa liga, no final das contas, né? Porque ele é um aço aqui que ele tem, juntando os elementos de liga aqui, ele tem menos de 5%. Eu tenho aqui, esses outros aços são aços, né, de outras normas, né? Aqui tem um aço refundido, que é um processo que a gente faz para ter uma melhor homogeneidade ali estrutural, menos inclusões. Bom, e quais são mais umas características aqui para essa classe, né? Para ela, eu preciso ali uma baixa dureza no estado recosido, né, e uma resistência ao desgaste. Ali, uma resistência ao impacto e resistência mecânica no núcleo. Além disso, eu preciso de uma característica aqui de usinabilidade e polibilidade, né, que são essenciais. Por que eu preciso dessa palavra aqui, polibilidade? Porque normalmente eu estou utilizando ele para molde, eu tenho que garantir que a superfície ali seja bem polida, né, para eu não ter nenhum tipo de defeito nas peças que eu estou fabricando. Por isso é muito comum ter, por exemplo, esse tipo de aço aqui, que são os aços refundidos, para garantir que eu não tenho uma pequena quantidade, para que eu tenha uma pequena quantidade ali de inclusões, eu garantir que eu vou ter uma superfície, que eu vou ter um bom polimento de maneira geral. Os aços aqui para molde, né, deixa eu apagar aqui o rabisco, os aços para moldes, eles podem ser usados ali cimentados ou nitretados, eu posso realizar esse processamento, tanto que aqui eu tenho uma quantidade pequena, né, relativamente pequena de carbono em todos os aços que são utilizados para moldes, ou então eles podem ser revestidos também. Os aços P2 a P6 são os aços para cimentação, enquanto o P20 e o P21 aqui são normalmente empregados, tanto temperados quanto revenidos, né? Então, vai depender de qual tipo de aço que aqui que eu vou estar utilizando dentro dessa classificação. O aço aqui, P1, P6 e o P20, eles são os mais usuais dentro dessa classe, sendo que esse último aqui, ele e suas variações são os mais utilizados atualmente. O que são essas variações? Essas variações são exatamente aqui esses outros aços. Se vocês repararem bem aqui, a quantidade de cromo dessa classe de aço aqui, ele está praticamente um aço inoxidável, né? O aço, a gente não teve essa aula ainda, mas a gente vai ver que aços inox, eles têm mais ali, né, entre 10% e 12% de cromo. E por que eu normalmente utilizo esses aços também para moldes? Muitos dos compostos que a gente está utilizando no molde, por exemplo, ali o PVC, ou alguns outros compostos poliméricos, eles são compostos fluorados ou compostos que têm algum produto que pode ser corrosivo ao aço é, comum, ou um aço menos resistente. Então, normalmente a gente tende a utilizar ali também alguns aços inoxidáveis quando o meu meio, quando a aplicação que eu vou estar utilizando, puder ali sofrer algum tipo de processo corrosivo devido aos componentes que são formados. Então, eu tenho ali que ter uma seleção criteriosa quando eu estou trabalhando com esses aços. Vamos falar um pouquinho de processamento agora e vamos conversar aqui na parte de recozimento também dos aços P, né? O recozimento que normalmente ele é essencial antes de uma nova têmpera do meu material, né? Devendo-se ali empregar uma atmosfera protetora, porque eu não quero ter nem a carbonatação, nem a descarbonatação durante o meu processo de recozimento. No revenimento ali, recomenda-se no mínimo um revenimento duplo, vou ter que revenir duas vezes. Para alívio de tensão aqui, ele é recomendado após o processo de usinagem, né? Sendo realidade aqui próximo a 500 graus Celsius, ele pode ser realizado ali próximo de 500 graus Celsius. A têmpera, ela necessita aqui de cuidados com as tensões residuais, né? Bom, já que eu vou fazer usinagem ali, eu tenho que ter um cuidado especial ali com a tensão residual, para eu não ter nenhum empeno na minha peça, por isso aqui eu faço um alívio de tensões após a usinagem, né, para eu também não ter nenhum peno com as tensões internas, e usinagem leve, né, depois da minha peça, para eu minimizar ali as distorções na
têmpera, né? Eu não vou realizar uma usinagem muito pesada. E o polimento aqui, ele é importante, né? Eu tenho um controle ali da superfície, como a gente já havia comentado. E para isso também o controle da austenita retida e carbonetos em contornos de grãos são fundamentais, né? Porque eu tenho ali, com o controle da austenita retida e também a quantidade de carbonetos precipitados, eu consigo ali garantir que eu vou ter uma boa superfície polida. Por fim, vamos dar uma olhadinha aqui nessas duas da tabela e no gráfico, em que eu tenho as temperaturas típicas de tratamentos térmicos para aços, para moldes, para plástico, né? Quando eu estou trabalhando ali com os meus P's. Eu tenho aqui o aço P20, 420 aqui é um aço inox, né? Um aço inox. Então, só para a gente ter uma noção, ó, o meu P20, eu posso utilizar ele aqui uma têmpera em óleo, e depois eu posso fazer um revenimento aqui. Vide a curva aqui, 710, essa curva aqui, né? E o que que essa curva aqui está me dizendo? Se eu estou querendo uma dureza, né, próximo ali de 30, a depender aqui de qual que é a dureza que eu estou trabalhando, eu quero uma dureza próximo de 50. Então, eu vou estar trabalhando aqui, né, próximo de 300 graus Celsius. Eu quero uma dureza de 30 HRC. Então, eu posso trabalhar aqui com revenimento de 600 graus Celsius. Então, o revenimento aqui ele vai depender de como vai estar se comportando ali a minha amostra de acordo com a temperatura, né? Lembrando que essa curva aqui é a curva para 2 horas. E aqui no nosso 420, né, o revenimento, o resfriamento pode ser em óleo ou ar, né, para peças delicadas, e o revenimento é indicado aqui entre 240 e 270 graus Celsius, né, para eu garantir ali uma dureza e uma tenacidade também elevada, para eu conseguir associar essas duas propriedades. Bom, minha gente, a aula de hoje foi isso, né? Essa classe aqui ela é um pouquinho mais rápida. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, será um prazer retirar para vocês. Lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like maroto aí. E dê uma olhada no nosso programa de membros, que a partir de R$ 5 você pode se tornar membro e ter acesso a conteúdo exclusivo. Ou então, se você não quiser se tornar membro, só quiser contribuir, se você gosta aqui das aulas, dê uma olhada no nosso Pix, que eu fico sempre muito agradecido. Eu vejo vocês na próxima aula. Um grande abraço e tchau, tchau.